Bom, pessoal, o assunto aqui agora é energia, tá? Energia que pra gente é até assim, é uma grandeza que é muito importante na física, tá? Mas a gente não tem uma definição tão clara do que é energia. A gente não consegue definir energia e englobar todas as dimensões que a gente pode encontrar energia, tá? Os aspectos que a energia representa para a gente. Uma definição fica bem complicado para a gente poder esclarecer para vocês, tá? Aqui tem uma definição boa para o assunto que a gente tem sobre a energia mecânica que a gente vai usar, tá? Essa daqui serve bastante, ó. Um conjunto formado por um ou mais corpos tem energia se de algum modo, pode produzir movimento de objeto ou movimento de objeto. Então é o seguinte: se pode ser gerado um movimento em algum objeto, quer dizer que esse conjunto tem energia envolvida nele, tá? Ele pode, de uma certa forma, transformar uma energia, um tipo de energia em outro e produzir esse movimento. E esse movimento é a primeira energia que a gente vai conversar, tá? A energia cinética. Energia cinética, cinética aqui, que tem essa conotação de movimento, tá? Então aqui, ó, a energia cinética, que a gente tem uma definição, uma forma de calcular bem simples, tá? Energia cinética, ela seria a energia relacionada ao movimento. E como a gente está buscando essa energia relacionada ao movimento, a gente vai ver que a energia cinética ela vai depender da massa que o corpo possui, a velocidade que o corpo possui, então ele precisa estar em movimento para ter energia cinética, tá? Sobre 2. Então aqui é uma definição matemática para o que a gente tem como energia cinética para a gente, tá? É uma forma que a gente consegue mensurar essa quantidade de energia cinética. Mais para frente a gente vai ver a relação dela com uma quantidade de movimento que ela teria, tá? Então aqui a gente tem essa energia cinética representando também uma coisa muito importante para a gente. A gente tem, ó, um corpo em um ponto A e indo parar em um ponto B, tendo a sua velocidade variada, tendo a sua velocidade modificada, tá? Por uma trajetória qualquer, não interessa para a gente essa trajetória. Essa variação de energia que ele possui aqui, ó, aqui ele está botando, ó, energia no ponto B, né? A massa do corpo não varia, varia só a velocidade. Então a velocidade em B ao quadrado, a velocidade em A ao quadrado. Então a energia dele em B menos a energia dele em A quer dizer que ali aconteceu uma espécie de um trabalho. O trabalho ele serve para que a gente aumente a quantidade de energia naquele sistema, né? Se você realizar trabalho sobre o sistema, ou você pode também retirar energia do sistema. Se você fizer um trabalho, seria no sentido oposto ao movimento natural desse sistema, ao que esse sistema quer naturalmente, tá? Então a gente poderia ter, se essa bolinha estivesse deslizando por essa superfície, mas ela tivesse um atrito, alguma coisa freando ela, seria uma forma desse trabalho ser negativo e aqui no final essa bolinha chegar com menos energia do que ela tinha no início, tá? Aqui a gente pode também pensar que se não tiver atrito nenhum, essa bolinha veio escorregando por essa superfície e ele, quanto mais ele foi descendo, ele iria ganhar velocidade, tá? E aí a gente entra num segundo tipo de energia, que é a energia potencial, tá? Essa energia potencial é uma energia que o nome aqui potencial, diz que ela tem potencial a iniciar um movimento, tá? Ou a modificar esse movimento, tá? Então aqui, sendo energia potencial gravitacional, diz que a gravidade tem a capacidade de modificar esse movimento. Se eu largo esse lápis aqui, eu sei que esse lápis vai cair, certo? O que acontece? Se eu largo esse lápis e ele cai, ele desenvolveu velocidade, desenvolveu um movimento até bater no livro. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: um corpo que estava parado,
pela ação da gravidade, né? A ação da força-peso, a força que a Terra puxa um objeto para baixo, um objeto que tem a massa, ele começou a desenvolver velocidade até que ele bateu no chão, até que ele bateu aqui no livro. Então, o que a gente está conseguindo perceber é o seguinte: a gravidade tem essa capacidade de modificar um movimento. Então, se ela tem essa capacidade, ela tem um potencial de modificar esse movimento, tá? E a gente tem um outro tipo de energia potencial também sendo utilizada para a gente nesse trecho aqui que a gente estuda, tá? Que é a energia potencial elástica, essa daqui. Só que aí essa daqui, ela vai depender de uma mola, tá? Ou seja, a mola, se ela estiver comprimida, né, amassada, a tendência é que essa mola empurre o objeto para longe da mola. E se nós esticarmos uma mola, a tendência é que esse objeto seja puxado para perto da mola, tá? A mola tem um ponto de equilíbrio, um ponto em que ela fica confortável, sem exercer força sobre o objeto que está preso ou sobre a parede, tá? Só que aí, se você amassa essa mola, ela vai ter a tendência a tentar voltar para a posição original, esticar de volta. E se você esticar ela demais, ela tem a tendência a amassar de volta para a posição original, tá? Nessas duas equações, essas duas formas de energia que eu falei para vocês, nós temos umas equações que definem elas, tá? Equações matemáticas, assim como a gente viu da energia cinética. Da energia potencial gravitacional, a gente tem aqui, energia potencial vai ser igual a massa vezes gravidade vezes altura, tá? A gente vai ter a ação da gravidade, dependendo da altura que o objeto está, quanto maior for a altura, tem aquele ditado, quanto maior a altura, maior a queda, aqui ele é bem válido, tá? Quanto maior for a altura, maior vai ser a quantidade de energia que esse corpo pode ter, tá? Se a gente também modificar a massa do objeto, né? Quanto maior for a massa dele, maior vai ser o impacto que ele vai bater no chão, por exemplo. Então, você teria mais energia nele, tá? Mais energia nesse sistema. E aqui, da energia elástica, tá lá em cima. Na energia elástica, a gente tem uma energia potencial também, onde a gente tem kx2 ao quadrado. Ela parece com aquela fórmula da energia cinética, mas aqui a gente não vai usar massa e velocidade, a gente vai usar K, que é a constante elástica dessa mola, tá? Essa constante elástica representa o seguinte: existem molas que são mais fortes, mais rígidas, né? Mais difíceis de ser deformadas, e tem também molas que são mais macias. Vou pegar dois exemplos bem simples. Uma mola de um carro, né? Uma mola que mantém um carro naquela altura que ele fica, é uma mola muito forte. É uma mola que aguenta o peso do carro todo. A massa do carro chega a ser 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas. Quer dizer, é uma massa muito grande. Então, essa mola tem que possuir uma constante elástica muito forte. Ela tem que ser muito rígida. E de outro exemplo também, a gente tem aquela mola, por exemplo, da própria caneta. Aqui dentro a gente tem uma mola que, quando a gente aperta, ela comprime e volta à posição, né, neutra dela. E a gente tem como comprimir e esticar essa mola. Então, isso aqui, de certa forma, é uma mola muito macia, que a gente, com um dedo só, a gente consegue, né, amassar e desamassar ela, tá? E esse X aqui é o quanto a gente amassou ou esticou essa mola, o quanto a gente deformou essa mola, tá? A gente vai dizer que esse X aqui é a deformação dessa mola. Sempre a gente vai usar todos os dados que a gente possui no sistema internacional, então muito cuidado com isso tudo, tá? E, para finalizar aqui, um último teminha é esse aqui, ó, energia mecânica. A energia mecânica é nada mais do que a soma de todas essas energias cinéticas e potenciais. Então, a gente só tem um tipo de energia cinética, mas a potencial a gente tem alguns tipos diferentes. Acho que a gente vai usar aqui, nesse ponto do conteúdo da disciplina que a gente está tendo, é energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, tá? A gente vai usar essas duas só. Então, aqui, ó, se entre todas as forças que atuam num corpo
As únicas que realizam trabalho são nulo, as únicas que realizam trabalho não nulo são forças conservativas, a energia mecânica do corpo é constante. Ou seja, se nós não tivermos nenhuma força externa a esse corpo, acrescentando energia a ele ou retirando energia dele, nós podemos dizer que essa energia mecânica, essa energia total dele aqui, vai ser uma quantidade de energia que não vai sofrer modificação. Não sofrendo modificação, a gente diz que ela é constante e a gente pode utilizar isso daí para poder fazer alguns experimentos, alguns cálculos para a gente, tá? Então, daqui a pouco eu vou fazer um videozinho resolvendo alguns exercícios dos 3 tipos de energia que a gente viu aqui e também da energia mecânica, da conservação da energia mecânica. Depois eu falo sobre a dissipação da energia mecânica, tá bem? Daqui a pouco eu volto aí, gente.